Passando aqui para deixar uma mensagem para sua reflexão, para nossa reflexão. Eu estava aqui observando um pastor amigo meu que está na África. Ele está lá em Quelimane e eu estava observando o povo lá, a fome do povo, a vontade deles lá. Uma irmã chegou até ele querendo uma Bíblia, né? Falando que não tinha a Bíblia e ela era doida com uma Bíblia. Aí eu estava pensando, enquanto aqui no Brasil, né, a gente tem Bíblia de sobra e não queremos nem ir na escola dominical. Aí uma coisa que eu estava observando também é a vontade que eles têm lá de adorar a Deus, né? Adorar a Deus. Aí eu faço a pergunta, qual é a sua vontade de adorar a Deus? Você sabe muito bem que as pessoas nos nossos dias de hoje parece que criaram um céu para si. Elas são rebeldes, não concordam com o pastor, não concordam com a igreja. Elas corrigem o seu filho lá pela bagunça que o seu filho faz e tudo. Mas elas, espiritualmente falando, são tão crianças quanto os seus filhos na vida natural. Então a gente vai observando que o apóstolo Paulo, ele no, em 1 Coríntios, ele vai falar que ele começou dando leite, né? Como a gente começa dando leite, mas em Hebreus ele já vai falar que pelo tempo, essa pessoa já era para ser, né? Um presbítero, um pastor, né? Pelo tempo, pela habilidade, pelo aquilo que ela conheceu no Evangelho, pelos 20 anos de Evangelho, pelos 15 anos de Evangelho, mas a pessoa ficou no mesmo lugar. Talvez você tenha ficado no mesmo lugar também, né? Você não saiu do lugar. Mas tem os porquês, sabe? Tem o porquê as coisas acontecem na sua vida. Olha para trás e comece a observar as suas murmurações, as suas queixas, né? Às vezes ninguém serve para você. A gente tem que observar essas coisas. Você vê um tanto de irmãos na igreja que você vê eles em festividades, em eventos, falando em línguas, né? Aquela pessoa que nem te cumprimenta com a paz. E se não tem paz, ele tem guerra. Mas ele está cheio de línguas estranhas. Ele está buscando, orando, no evento, na festividade. Tirando disso, ele não tem nada, ele está vazio. Por quê? Porque ainda é criança. Porque ele não aprendeu os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E, e a Bíblia vai dizer uma coisa. Para muitos irmãos que estão na igreja e sobrecarregando outros irmãos, às vezes a igreja não tem nem muitos membros, né? A pessoa tem talento, tem capacidade para abrir um culto, para ministrar uma palavra, ele não quer fazer porque ele não tem prazer, ele não tem amor pela obra de Deus. E muitas das vezes ele olha para o pastor, ele olha para o irmão, aí que ele fala que não vai fazer mesmo, porque ele olha para o homem que é pecador quanto ele mesmo, mas porém para agir com rancor, com vingança, essas coisas, ele deixa de fazer a obra do Todo-Poderoso, né? Porque a igreja ela está aberta para ganhar as almas, né? E eu quero dizer uma coisa para você. Quem diz que você vai para o céu? Apocalipse 3,15 diz que ele vai vomitar os mornos, né? Você não tem prazer, né? Você não tem vontade. Você se tornou uma pessoa infrutífera. Apocalipse 3,11 diz também que eis que venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. Você acha que tem, às vezes você não tem. A Bíblia vai dizer que você pode estar sendo um desgraçado que precisa de um colírio, né, para os seus olhos. Então, isso é muito é, gratificante a gente entender que tem ainda pessoas na igreja. É gratificante a gente entender que tem uma pessoa na igreja que ele tem mais fome do que 10 lá na igreja. Porque ele entendeu o evangelho. Ele entendeu que Deus é o abençoador de todos, para todos nós.
Ele entendeu que Deus ele é digno de ser adorado. Então, da mesma maneira que tem a maioria das pessoas que não tem vontade, não tem prazer, não tem ânimo, não tem paz. Tem pessoas que passam na rua assim para dar paz para você, abaixa a cabeça, acha que está fazendo vantagem. É um absurdo. É um absurdo essas coisas. Tá tomando ceia e tá convicto que vai para o céu. Né? A ceia, como diz a Bíblia, examine, pois, o homem a si mesmo. Você pode tomar ceia, e aí? Qual o problema? Você examinou, você não viu nada em você, você está fazendo tudo certinho, né? Então tome a ceia. Mas Judas, quando ele traiu Jesus, antes da traição, ele estava na mesa também com Jesus. Não tem nada a ver isso não. E o que o homem falar para você, o que eu tô falando aqui nesse vídeo para você, não vai mudar você não. Quem muda é o Espírito Santo. Mas se você não tiver sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, se você não for uma pessoa que tiver com o coração aquebrantado, talvez você não vá ouvir a voz do Espírito Santo nunca mais na sua vida. E talvez você vai se perder. Então, você sabe como que a gente começa a levantar? É quando a gente começa a ir para o culto, para ouvir a palavra de Deus, quando a gente começa a buscar a santificação para nossa alma, para nossa vida, né? E é por isso que eu falo para você, guarda o que você tem. Se é que você tem. Se você tem ainda, guarda, né? Não fique em casa não, bobo. Porque a gente sabe muito bem que é isso que o inimigo quer. Ele quer te esfriar ao ponto de você não encontrar mais nenhuma fome, mais nenhuma força. E você ainda vai sair falando que foi irmão A, que foi irmão B, que foi irmão... Não. Olha para trás. Você vai conseguir observar que você fez muita coisa que desagradou a Deus. Por exemplo, atos de murmuração. Você dá a oportunidade para a pessoa balança o dedinho que não quer. Você fala com a pessoa, fulano, dá para você pregar tal. Não, irmão, põe outro no lugar. Né? Parabéns, parabéns, parabéns. Você vai pro céu? Quem falou isso para você? Então fica com essa palavra aí, tá? Fica com essa palavra aí. Não precisa ficar nervoso, não. Porque essa palavra não vai te mudar. Quem muda você é o Espírito Santo. Você só precisa pensar mais. Pensa mais, bobo. Deus abençoa a todos nós.